E o segundo patriarca foi Isaque. Shalom! Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach, sempre procurando trazer algum assunto que seja de interesse da comunidade messiânica. E nós continuaremos a falar sobre os patriarcas, que são os genitores do povo hebreu. E o segundo patriarca foi Isaque. Vamos ler o texto de Gênesis 17, verso 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. O filho de Abraão foi não somente dado um nome por parte do Eterno, como até mesmo ele foi gerado milagrosamente. O nome que o Eterno lhe deu significa literalmente ele ri. Isso está associado a vários eventos de risada que tanto com Abraão como Sara tiveram diante do Eterno. Ele foi motivo de muita alegria para o casal. Também foi dada a garantia de haver uma aliança independente de qualquer ação por parte do jovem filho do velho caldeu. Abraão teve outros filhos, mas somente Isaque teve a promessa, conforme está em Gênesis 17, versos 20 e 21, que diz assim: E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Ele nem tinha nascido ainda, mas a promessa e um pacto estavam feitos. Muito cedo ele pôde aprender algo sobre como seu pai confiava no Eterno. Vamos ver Gênesis 22, versos 6 a 8. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Não devemos especular qual era a idade de Isaque, porque a Torá não nos diz qual era. Somente sabemos que ele cresceu o suficiente para poder carregar a lenha para o holocausto, ajudando seu pai. O que também podemos dizer é que Isaque conviveu com as atividades de sacrifícios e holocaustos que o seu pai realizava. Ele aprendeu sobre o Deus que falou com o seu pai. Por isso que ele estranhou a ausência do cordeiro na subida do monte. Essa experiência de Isaque lhe ensinou que o Eterno age de uma maneira muito real e a sua vida foi salva pelo Deus do seu pai, que o levaria também a confiar da mesma forma. Então ele teve muito aprendizado junto com seu pai. Após a morte de sua mãe, Isaque continuou vivendo com seu pai nos altos de Canaã, cuidando junto com ele de todo o patrimônio, principalmente do rebanho.
Os anos se passaram e Abraão percebeu que Isaque precisava estabelecer família por vários motivos. Eles viviam isolados dos povoados. Então, pelos estudos, indicam que ele andava pelas partes altas, que não eram muito habitadas, porque os vales já tinham os cananitas que disputavam as partes mais férteis, mas ele procurava viver sempre nas partes mais altas. Então, eles ficavam mais isolados. Isaque estava maduro o suficiente e era necessário que o seu filho desse sequência para a sua descendência. Contudo, Abraão se preocupava com a cultura dos povos locais e imaginava que uma esposa desses povos poderia desviar o seu filho do caminho do eterno, seguindo os deuses locais e assim comprometer a sua descendência. Devido a isso, ele encarregou o seu servo mais próximo de procurar uma esposa para ele. E assim encontramos em Gênesis, capítulo 24, versos 3 e 4, que diz assim: E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. É difícil afirmarmos os motivos por que ele julgou melhor escolher uma noiva entre a sua parentela. Afinal, eles não seriam menos idólatras do que os cananeus. Poderíamos especular vários motivos, mas seriam apenas especulações. No final, o servo de Abraão trouxe Rebeca para ser a esposa de Isaque. Temos poucos detalhes sobre a rotina da família de Abraão, mas observemos alguns detalhes interessantes. Gênesis 24, versos 62 e 63. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Néguev. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Observem, então, que Isaque saiu em uma certa tarde para meditar. O ambiente era propício para a meditação. Era ermo, silencioso e agradável. Não sabemos como era a sua rotina de meditação, mas possivelmente envolvia pensamentos sobre a sua vida em todos os aspectos. Sua vida com seu pai, as expectativas sobre a sua vida futura, sobre quem o servo do seu pai traria para casar com ele, e inúmeros outros pensamentos possíveis. Foi nesta hora que viu a caravana de Eliezer e Rebeca chegando. No final das contas, todo o esforço mostrou que foi dirigido pelo Eterno. Desde a saída do servo, tudo isso, ele viajando longe, trazendo então sua parente, inclusive. Vamos ver Gênesis 24, verso 67. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Parece não ter havido uma cerimônia muito especial, tal como nós conhecemos hoje sobre casamentos. Mas a união foi confirmada diante de todos e, o mais importante, eles se amaram. De alguma forma, Isaque mantinha algum contato com seu meio-irmão Ismael, conforme encontramos em Gênesis 25, dos versos 7 ao 10. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados.
Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamré, no campo de Efrom, filho de Zoar, o hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Isaque recebeu toda a herança do seu pai, mas Ismael participou do sepultamento de Abraão. Agora, toda a atenção do Eterno estava na vida de Isaque. Gênesis 25, versos 19 até o 21, diz assim: Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Havia uma grande expectativa na vida de Isaque, pois a existência da promessa feita a Abraão de ter uma grande descendência implicava que ele tivesse filhos. Mas um impedimento humano parece que encerraria a possibilidade de isso se cumprir. Raquel era estéril. Seria impossível ela gerar filhos. Aquela era a hora de Isaque mostrar que ele aprender alguma coisa com seu pai sobre o Deus que o havia tirado da Caldeia. Ele orou ao Deus certo e recebeu a resposta. 2 filhos foram gerados simultaneamente. Era a primeira e a única gestação que Rebeca teria. Mas algo chamou a sua atenção. Lá em Gênesis 25, versos 22 e 23, diz assim: Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Nos tempos antigos, só se saberia o que estava acontecendo no útero de uma mulher depois do nascimento. Mas no caso de Rebeca, as crianças estavam bastante agitadas. O texto dá a indicação de que uma boa coisa aconteceu para Rebeca pelo fato de ela ter deixado seus pais em Harã. Ela conheceu o Deus de Abraão e que também era o Deus de Isaque. E assim teve a quem recorrer para saber o que estava acontecendo no seu ventre. E não somente descobriu que haviam gêmeos, como também soube o que aconteceria no futuro dos seus filhos, confirmando as promessas do Eterno. Isaque esperou 20 anos para poder ver o surgimento da sua descendência, conforme vemos no texto de Gênesis 25, versos 25 e 26, que diz assim: O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Nessa hora, Rebeca sabia tudo o que iria acontecer com seus filhos, porque foi ela que teve a experiência com seu Deus. Eu deduzo que ela tenha contado ao seu marido sobre a
revelação que ela teve. Mas Isaac não tinha a mesma convicção que Rebeca tinha. De crianças passaram a adultos formados. Aí lemos em Gênesis 25, versos 27 e 28, que diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Podemos admitir que os pais pudessem ter preferências entre os filhos. Isaque não teve a sua preferência moldada pela revelação divina, mas, como homem do campo, ele valorizava os dotes viris do seu primogênito. Mas Rebeca valorizava o que ela já sabia sobre o segundo na linha da herança. E nenhum dos dois escondiam as suas escolhas. Isaque não vivenciou o que o seu pai tinha experimentado anteriormente em termos de seca. Então, lembra que Abraão, em tempos de seca, ele também teve que fugir. Mas foi tentado a agir da mesma forma que Abraão. Somente que dessa vez o Eterno interferiu e o impediu de se deslocar para o Egito. Em Gênesis 26, versos 1 e 2, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isaque pode não ter sido um exemplo de fidelidade ao Eterno, mas não deixou de obedecer no que foi necessário para dar continuidade à linhagem de Abraão. Isaque ficou em Gerar, na terra dos filisteus. Então, Gênesis 26, verso 7, diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque caiu na mesma cilada que o seu pai Abraão já tinha caído. Teve medo dos homens e falhou na confiança de que o Eterno poderia livrar. Por isso, passou vergonha também. Depois de tudo esclarecido, o Eterno abençoou Isaque. Gênesis 26, do versos 12 a 14, diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Eterno o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. É frequente que a bênção dada pelo Criador aos seus fiéis gere inveja naqueles que não receberam o mesmo. Então, é mais fácil querer impedir que o protegido seja abençoado do que reconhecer o Deus doador para ser tão abençoado quanto o outro. Vamos ver o texto de Gênesis 26, versos 15 e 16. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Iniciou uma disputa agora entre Isaque
e os pastores da terra, de forma que, para onde ele fosse e abrisse um poço, os locais os reivindicavam e ele tinha que se mudar, até que saiu da região onde os filisteus dominavam. Apesar da preferência de Isaque por Esaú, esse não era exatamente o filho ideal. Vemos em Gênesis 26, versos 34 e 35 o seguinte: Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Apesar de tudo, Isaque não mudou o tratamento com seu filho, ele continuou sendo o preferido. O tempo passou e Isaque envelheceu. Gênesis 27, versículo 1, diz assim: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, ele respondeu, estou aqui. Eu creio que Rebeca chegou a contar a Isaque a sua experiência com o Eterno, quando ele disse que o mais velho serviria o mais novo. Mas parece que Isaque não perdeu apenas a acuidade da visão física, mas com a visão da razão não atentou para o plano do Eterno. Ele não levou em conta a negociação da primogenitura que foi feita entre Esaú e Jacó, quando ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. E, mesmo assim, ele tentou alterar a definição divina, mas foi impedido pela astúcia de Jacó. Quando Isaque percebeu que toda aquela situação que ele tinha pedido para Esaú ir caçar, trazer para ele, que ele ia abençoar, e aquela história toda que Jacó enganou, ele acabou dando a bênção para um e não teve para outro. Bem, depois de tudo isto, Isaque percebeu que aquela situação toda criou uma situação que ficou a ponto de haver um crime na família. Então ele despachou seu filho Jacó para Harã, conforme está em Gênesis 28, versos 1 ao 4. Diz assim: Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe uma bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Finalmente, Isaque aceitou que seria em Jacó que se cumpriria a promessa feita anteriormente a Abraão. Isaque ficou no mesmo local por mais algumas dezenas de anos, já sem condições de administrar os seus bens. Vemos em Gênesis 35, versos 27 a 29. Depois Jacó foi visitar o seu pai Isaque em Mamre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Já tinha passado muita coisa em que Jacó esteve afastado, ficou um longo tempo ali
formou família, e quando retornou ainda Isaac estava habitando por ali, e pelo menos seu filho pôde acompanhar até o fim da sua vida. E toda aquela animosidade entre os filhos já tinha passado. Isaac pôde ver a paz entre os filhos, mas sabia toda a herança, todo o plano do Eterno está agora com seu filho Jacó. A essa altura, provavelmente, Esaú já tomava conta de tudo aquilo que era, mesmo fisicamente falando, herança de Isaac, mas o que importava é que a promessa do Eterno daria sequência em Jacó. Então, Isaac viveu tempo suficiente para ter um lugar como patriarca entre as tribos de Israel e continua sendo lembrado e citado em algumas brachot, em algumas bênçãos, juntamente com Abraão e Jacó. Isaac recebeu do Eterno a confirmação de que a sua descendência estaria diretamente ligada à aliança feita com seu pai e que o seu filho daria a sequência necessária. Isaac garantiu o seu lugar na história por ter permanecido dentro do plano do Eterno de estabelecer um povo que levaria o seu nome. Ele invocou o nome do Criador e o adorou, mantendo um legado para a sua descendência. Essa foi a vida de Isaac. Que o Eterno abençoe a todos que estão acompanhando. Em breve teremos a sequência deste estudo. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.